Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Salve, irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Eu quero trazer aqui algo muito importante para a sua vida, para o seu chamado. Porque se você crê em Jesus, você obedece Jesus. Eu não tenho nada contra a esse jovem. Não tenho nada contra. A Bíblia diz não ir nem contra a carne e nem contra o sangue, mas toda a legião satânica. Deus pode curar? Sim. Deus continua curando quem crê? Sim. O que me deixa triste é que ele fala desse testemunho dele com 3 aninhos. Eu com 3 anos não lembro o que eu fiz, confesso a você. Eu quando tinha 3 anos, eu não sei o que é que eu fiz, o que foi que eu pedi à mamãe. Não sei. E ele vem com a conversa que aquilo foi a prova do chamado. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Não e não. A palavra de Deus também diz que é melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem a mão direita, do que perecer no inferno com o corpo perfeito. Pois, em 2027, eu perdi, na verdade, em 2010, eu com 27 anos, eu perdi as minhas vistas. Eu sou surdo do ouvido direito. Breve vocês vão me ver aqui com 2 aparelhos. No dia 9 de abril eu estarei indo buscar meus 2 aparelhos. Ah, você crê no aparelho, não crê em Deus? Creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas nem tudo é como a gente quer. Aliás, Deus é soberano, irmão. Observe ali em Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, quando Jesus está orando. Deus ouviu a oração de Jesus? Deus ouviu a oração de Jesus? Jesus pediu aos discípulos para ficar ali, que ele ia um pouquinho distante, orai. E se afastando, ele dobrou-se o joelho no chão e o rosto no pó da terra e disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas por todavia que se cumprir a tua vontade. Eu lhe pergunto, na cruz ele vai dizer: Luí, por que me desamparaste? Você está entendendo? Jesus, quando vai mandar o paralítico há 38 anos no tanque de Siloé, no tanque de Betesda, ali tinha quantos enfermos? Mas ele foi curar aquele, porque vivia na idolatria esperando aquilo que não acontece. João capítulo 9, do verso 1 ao 7, vai falar de um cego, igual a mim, que clamava, suplicava
Misericórdia! O discípulo perguntou a Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? Para que nascesse cego. Jesus disse, nem ele pecou e nem os pais dele pecou, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus cuspiu no chão. Presta atenção. E fez ali um barrozinho e pôs no olho do cego e disse, vai lavar o olho no tanque de Siloé. Uma ordenança. Quando aquele homem volta, deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Aquele homem está buscando likes, seguidores, holofote, fama, prestígio. Glória, não. Pelo contrário, quando os fariseus confrontam os pais daquele jovem, o jovem diz assim, o homem que me curou mandou eu lavar o rosto no tanque, se não é. Mas os fariseus dizem, esse homem é pecador. Mas o que era cego, disse-lhe, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que um pecador não faz o que ele fez. Escute. Você está se gloriando se é que isso aconteceu. Você não mostra uma prova, um relatório, um atestado para o nome de Deus ser glorificado. Não, você está só de conversa, de história. Nenhum dos seus vídeos você diz que com 3 anos você começou a pregar. Oh Deus, tem misericórdia desse jovem. Seja liberto, meu garoto. Você está sendo um instrumento, uma mercadoria desse evangelho gospel. Não adianta, irmão, você ganhar seguidores, multidões, riquezas e perecer no inferno. Não adianta nada. Quer mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 5. João e Pedro estão subindo pro templo da porta chamada Formosa para orar. Mas ali se colocava um paralítico. Aquele paralítico estava ali para pedir esmola, só que Pedro ofereceu a ele a vida. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, se quiser isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aí quando a multidão, o coxo levantou e andou, e entrou no templo, saltando. A multidão disse, não é aquele coxo que botou na porta para pedir esmola? Como vocês fez isso? Aí Pedro, nós não fizemos nada. Mas a Jesus Cristo, ao qual vocês rejeitaram e penduraram no madeiro. Preste atenção para quem é a glória. Preste atenção para quem é o louvor. Para quem é digno de merecer honras e glória. Que evangelho podre é esse que nós estamos vivendo no século 21? Um evangelho de hereges, um evangelho de fariseus, um evangelho de servos de Satanás, porque em Apocalipse também está dizendo, surgirás também a sinagoga de Satanás, os servos do demônio. Então esse garoto fica buscando isso. Depois ele desaparece. Cadê a Vitória Souza? Cadê todos esses aí? Qual é a credibilidade que tem Edir Macedo mais hoje? Nenhuma. O Valdemiro Santos. Sabe por quê? Chega uma hora que você cansa, você que segue esses lobos.
quando você está em desgraça, quando ele arranca tudo de você. Só que você, amado, está perdido. Outra passagem interessante que Jesus diz assim: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Seria melhor que amarrasse uma corda no pescoço e a outra ponta em um moinho de pedra, numa pedra de moinho, e lançasse-te nas profundezas do mar. Quando é que as pessoas vão levar seus olhos à Bíblia Sagrada? Quando é que você vai ser guiado pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, não por essas mentiras? Irmão, há tempo de a igreja despertar. Jesus está voltando e vocês vão dizer: Senhor, e vocês vão ouvir: apartai de mim, maldito, porque não vos conheço. Reflita nisso. Você que ainda está gatilhando nessa podridão, sai daí e vem para as águas. Porque se você crescer nesta lama, você não é ovelha, tu é pouco. Que Deus tenha misericórdia. Eu estou inventando isso. Não, estou ali sentado. Tem um profeta mirim aqui hoje. Deixa Deus usar o mirim. Mas Deus disse: eu vou usar o velho também. Ele me dá como dá. Que eu sou Deus que vou na conta dos meus profetas. Mas se você, aquele que duvidar, que eu falo nesse altar, a morte pega porque é meio-dia. Mas aquele que me adorar, a morte não chega, a doença não pega. A minha mãe, faz 2 semanas que a gente descobriu que ela tá com tumor na cabeça. E ela estava internada, só que liberaram ela agora por conta de ser final de ano e a cirurgia dela. Observe que vocês não querem obedecer a Jesus. Vocês não querem receber de Jesus a promessa que Ele deu. Porque antes de Ele ascender ao céu, Ele disse: o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda, no plural, toda. Mas como é que você está querendo, se é que eu posso chamar assim, o Espírito de Deus através do homem? Você está buscando no homem. Você está buscando uns dons que o homem não pode dar. Observe o que é que Elias diz a Eliseu. Eliseu, já que você está comigo todo esse tempo, não precisa mais você estar comigo, porque o Senhor me tomará de ti. Então, antes de Ele me tomar, pede. Pede, Eliseu, o que queres, antes que eu seja tirado de ti. O que é que Eliseu pede, irmão? Eliseu diz: meu Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. O que é que Elias diz a Eliseu? Dura coisa me pediste.
Presta atenção. Dura coisa me pediste, por quê? Porque o homem não pode dar. Nem Eliseu, que tinha intimidade, nem Elias, que tinha uma intimidade com Deus, não pôde dar. Ele apenas disse: tá bom, se tu me vês cedo tirado de ti, assim o Senhor lhe darás. Mas se não ver, não receberás. Então preste atenção nisso aqui. A mesma coisa que está praticamente em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2. Isso. Antes do Senhor acender o céu, o Senhor estava ali pregando um sermão dizendo a 500 pessoas: ficai vós todos em Jerusalém. Preste atenção, ficai vós todos em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. E ele foi pregando e deu uma ordenança e subindo ao céu. Quantos ficou em Jerusalém, no templo? Quantos? 120 pessoas. De que jeito? De que maneira? De joelho. Ficou quanto tempo ali? A palavra de Deus diz que eles ficaram ali 7 semanas. Aí que veio aquele som portuoso, aquele tremor, aquele vento. E todos começaram a falar com línguas de fogo, em várias línguas. Preste atenção hoje como é que você quer falar. Na verdade, como você quer receber. Porque falar, tem até ensinamento de dons de língua aí na internet. Então, querido, o que eu sempre falo, Mateus 24, cautelai, para que ninguém vos engane. E observe quando disseram para os discípulos: eles estão bêbados 1h da manhã do dia. Vê se Pedro foi falar com aqueles homens em línguas. Não, Pedro falou com ele normal. Nós não estamos bêbados. Nós recebemos a promessa de Jesus Cristo, ao qual vocês rejeitaram. Aí você observe esses cultos nos templos de Bagum, nos altares de Baal e de Astarote. Observe. Se não é assim mesmo, eu vou lhe mostrar aqui. Irmão, em nome de Jesus, adore Ele em espírito e em verdade. Não queira ser reconhecido pelo homem, não queira ser reconhecido por Deus, para naquele grande dia Ele disser: vende, bendita do meu Pai, possuir a herança que foi te dado. Jesus está querendo lhe dar uma vida em abundância, mas vocês estão querendo uma vida terrena e a morte eterna. Assista esse vídeo que eu vou te mostrar aqui para você ver que coisa ridícula, por não dizer feia. Amém? Ela começou lá atrás, né? A minha mãe, ela frequentou um centro espírita, onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos, e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade.
Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica pegou, olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu e no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba! E o que desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. O que porventura seria impossível para Deus? Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.